Então, quando ele disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, ele está falando exatamente sobre a postura de alguém que precisa valorizar o que foi feito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele está dizendo, deixai o ímpio o seu caminho ímpio, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vale a pena correr para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele sempre perdoa. Ele nunca... Por isso que nós, se queremos parecer com Ele, temos que perdoar também, né? Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Existe uma diferença muito clara, tangente, entre nossos pensamentos e os de Deus, nossos caminhos e os de Deus. Aqui ele vai falar, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A diferença que Deus está mostrando é daqui no céu. A altura, a grandeza, é algo que vai daqui no céu. Por isso que às vezes nós achamos absurdo perdoar, mas nós não achamos absurdo receber o perdão. Ele nos perdoa, então tudo que a gente puder perdoar é simplesmente parecer com Ele. Porque assim como a chuva desce do céu e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Gente, aqui nós temos princípios que precisam ser analisados. Primeiro princípio, ele dá semente ao semeador e pão ao que come. Meu pai já dizia há muito tempo que o maldito do dente coma semente. Entendeu? Então, quando a gente entende o propósito de Deus, semente não é para comer, é para semear. Por isso que nós temos que aprender os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Semente não se come, semeia. Por isso que não dá certo você comer a oferta, comer o dízimo, porque é algo que foi escolhido. Ele diz, dá pão ao que come, então não vai ficar com fome. E semente ao semeador. Pão e semente. Quem tem que saber discernir a diferença entre o pão e a semente é você. Quando nós sabemos disso, Deus cuida da gente de uma maneira poderosa, extraordinária. E ele diz assim, ó, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Como é que ela não volta vazia? A palavra de Deus, ou ela vai ser conduzida, pregada, anunciada, e alguém vai ouvir, vai se converter, vai gerar salvação para aquela pessoa que se converteu, ou alguém vai rejeitá-la e ela vai gerar juízo e condenação para quem rejeitou. Por isso que ela não volta vazia. Ela tem que ser pregada. Ao ser acolhida, aceita, obedecida, vai gerar salvação. Ao ser rejeitada, vai gerar juízo e condenação. Por isso que ela não volta vazia. Antes ela fará o que apraz a Deus. O que é aprazer? É fazer Deus estar satisfeito, a contento, né? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados.
os montes e os outeiros exultarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão as palmas. Gente, já imaginou você andando aí? Porque você anda na presença de Deus, você vê as árvores batendo palma. A natureza comemorando. Davi disse no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração um dia, uma noite mostra sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes até o fim do mundo. Às vezes eu fico pensando, todas as coisas, diz a Bíblia, que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você tem Deus na vida, Deus permite que as coisas boas aconteçam na sua vida. E é nesse momento que nós nos tornamos bem-aventurados, mais do que felizes. Imagina, até as árvores se alegrar com você. Até a natureza se alegrar com você. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento assoprar, se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me socorrerá. Então, Ele vai conduzir tudo para a glória dEle. Paulo diz, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória e o poder para sempre. E aí, todas as vezes que nós andarmos, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória e o poder para sempre. Aleluia! Aleluia! Aqui ele diz, em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca apagará. Deus está dizendo aqui que até os espinhos que foi herdado por causa da queda, agora vai ser banido por causa da presença do Cristo. Aleluia! Aleluia! Agora coisa boa vai acontecer. O salmista já dizia no Salmos 45, meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tem feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, conhecer o propósito, viver o propósito, andar no propósito, é algo que satisfaz os céus. Isaías, ele está dizendo para nós que a presença de Deus é a garantia, é o penhor, é a prova de que somos vencedor. Nós somos vencedor não é porque somos expertos, sábios. Não, a gente é vencedor por causa da presença de Deus. A presença dele, Davi reconheceu, diga agora Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando o inimigo se levantou contra nós, então ele nos teria engolido vivos. Teria passado um arado nas nossas costas e nos teria engolido vivos. Mas o mesmo salmista, ele disse, pelo Senhor Deus, eu passarei um esquadrão, eu saltarei muralhas. Ainda que um exército me cercasse, não temeria, está dizendo o rei, que a presença de Deus é a causa da nossa vitória. Moisés, Deus falou para ele, olha, eu não vou por causa do povo que é obstinado, é pecador, fez um bezerro de ouro, então eu não vou.
Moisés falou, se o senhor não for, ninguém vai, eu também não vou. Deu birra e não foi, até que um dia Deus decidiu ir, e Moisés resolveu ir, porque Deus foi. A presença de Deus nos faz ir, nos faz vencer, nos faz chegar, nos faz ser bem-sucedidos, vitoriosos, abençoados. É a presença dele quem garante a nossa vitória. Não dá para atribuir a nós mesmos a nossa competência, a nossa vitória. Toda vez que formos vitoriosos, a partir de um dormir e acordar, Davi disse, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ninguém acorda porque é bom, acorda porque o Senhor sustenta, que o Senhor devolve a alma e a pessoa vive. Por isso que a gente acorda. E Davi sabia disso. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele disse mais, não adianta você deitar, repousar tarde, levantar de madrugada, comer um pão de dores, de angústia, pois Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Glória a Deus. A presença dele é maravilhosa. O salmista diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra de Deus. Eu quero convidar você para vir para a sombra. Vem descansar na sombra do Altíssimo. A Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que ele não temerá espanto noturno, nem peste que voe, nem peste que voe de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Debaixo das suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade escudo e broquel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Glória a Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios. Deus é simplesmente maravilhoso. E quando a gente entende o propósito, a gente sabe o quanto é bom servir o Senhor. O Salmos 136 diz que louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvar a Deus é muito bom. Aleluia. É entender o propósito, é saber para que fomos criados. Tem um propósito nisso. Tem um plano. E não é um plano humano, é um plano divino. É um plano de Deus que nos criou para um propósito. Lá nos Salmos, acho que 144, diz, vinde e ajoelhemos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Bendito é o Senhor Deus, minha rocha, que prepara os meus dedos para a guerra e minhas mãos para a batalha. O Senhor sempre está do nosso lado, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos ensinar que só estamos vivos porque Ele nos deu a vida. A razão principal da nossa vitória é a presença dEle em nossas vidas. Portanto, nós não podemos olvidarmos a palavra dEle. Nós precisamos obedecê-la. Atender o pedido, o chamado dEle. Obedecer ao Senhor é importante para quem o faz.
Que Deus em Cristo, nesta oportunidade, te abençoe. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.